nossas relações. Muito bem. Agora, nós estamos falando de a vida não é matemática. Muito bem. E eu falei o primeiro, negociação de um imóvel, comissão e consertos no imóvel. E eu vou falar agora, o segundo é meu irmão falava. Terceiro, temos de negociar para dar certo. Quarto, nós vamos falar cair para levantar. E quinto, posicionamento correto na vida e nos negócios. E a vida não é uma matemática. Por isso, eu peço para vocês que inscrevam no nosso canal, compartilhem essas mensagens, porque alguém vai ser ajudado. E se alguém estiver precisando, ou você, entre em contato. Para quê? Para nós trabalharmos juntos, para a gente agregar valores, um estar com o braço, apoiar no outro, com os braços abertos, certo? Meu nome é Dr. Rafik de Souza Harabi, da área empresarial. 31 99380 6003. Olha, eu tinha um irmão, tenho ainda até hoje no coração. Um irmão muito bom. Ele me falou, lembrei dele hoje. Ele me falou que a vida não é matemática. E eu fui passar, analisar. Porque tem gente que é inflexível, tem de ser do meu modo, tem de ser da minha maneira. Mas não é assim que funciona. Como é que funciona a vida? A vida é a gente se adequar aos momentos, adequar aos dias dia a dia. E ele falava, por que a vida não é matemática? Porque acontece tanta coisa. Quando você nasce, pode ser que você não consiga sobreviver, dependendo do tipo do parto, dependendo da maneira que você nasceu. Tem pessoas que saem na rua, podem ser atropeladas, podem ter algum infortúnio, ser assaltado, se tiver de carro, uma batida de carro, e muito mais. E se a gente ficar assim, olha, eu só faço do meu jeito, a minha maneira, a coisa não vai fluir. Infelizmente, não. Aí nós temos de ter uma sensibilidade para poder verificar o que é melhor. Aí o meu irmão, o que ele falava? Por exemplo, ele conheceu uma pessoa, ficou apaixonado com essa pessoa, e ele sempre falava para os amigos dele, principalmente para um amigo, que quando ele casou, esse amigo casou e vieram filhos da mulher lá, porque ela separou, tinha filhos. Aí ele falou, olha, você pegou completo, né? Não precisa nem de fazer filho, brincando com ele, gozando ele. E ficava brincando, gozando demais, porque ele pegou uma mulher que já tinha filhos, que não ia ter trabalho de fazer filhos. Mas olha que interessante. Aí ele conheceu uma moça, e essa moça também tinha 2 filhos, e ele apaixonou e casou com essa moça. Quando, no dia do casamento, apareceu um ex-namorado, um ex-ficante dela, e ela saiu de uma saidinha, uma fugidinha. Não saber, eu não posso falar se aconteceu alguma coisa mais íntima ou não. Eu sei que ela saiu para dar uma despedida, tá? No dia do casamento, teve uma confusão muito grande lá, porque pessoas que estavam lá começaram a brigar. Não tinha nada a ver com isso, seria uma coisa esdrúxula brigar no casamento, mas aconteceu. Depois ele casou, e esta pessoa que ele casou deu muito trabalho para ele, deu muito trabalho.
vocês terem ideia, ela era uma pessoa tão amável, tão querida, mas ela arrumou uma maneira de inventar que ele agrediu, pediu uma medida provisória, lá uma medida de proteção, protetiva, tirou ele da casa dele. Ele morava numa mansão. De uma hora para outra foi morar de favor ou em aparte hotel. Que coisa! E, infelizmente, ele fumava demais. Ele fumava 3 a 4 maços de cigarro por dia. Pra vocês terem ideia, ele estava almoçando, comendo com um prato na mão e acendendo cigarro, fumando, comendo cigarro também, comendo, e bebia muito também. Era desregrado. Como é que ele morreu? Ele morreu porque ele já estava com a saúde debilitada, com problema no pulmão, com efizema pulmonar, e veio a pandemia, e veio o coronavírus, que eliminou muita gente, e ele faleceu. E aí eu fui pensar nele hoje, e ele me falou que a vida não é matemática, e realmente, tudo que aconteceu, se ele tivesse programado a vida dele para ter tudo certinho, casar com a esposa que não tivesse filho, casado com a esposa que tivesse poucos namorados antes de conhecê-lo, a vida seria de uma maneira, só que não tem como prever. E eu aconselho, a gente tem de fazer, a gente tem de correr atrás, a gente tem de ir atrás do sonho da gente. Porque quando a gente vai atrás do sonho da gente, alguma coisa acontece. Independente de ser o que a gente quer. Por quê? Vem de outra maneira. Vem de uma maneira diferente. Mas quando você corre atrás, você vai atrás da sua vontade, do seu sonho, aquilo acontece. Por isso é que eu volto a dizer que a vida não é matemática. E não é mesmo. Não é do jeito que a gente quer, do jeito que tem que ser, mas a gente pode contribuir para fazer um jeito que a gente tem vontade. Então nós já falamos aqui, né, sobre a vida não é matemática, e falamos negociação de um imóvel, comissão e reforma. Falamos de meu irmão falava que a vida não é matemática, é muita verdade. O terceiro item, temos de negociar para dar certo. E vou explicar, você vai ver que maravilha. O quarto, cair para levantar. E 5, posicionamento correto. Olha, eu fico muito feliz porque muitas pessoas me agradecem. Já teve casos de pessoas que vinham brigando e conversando, analisando o que estava acontecendo. Eu não vou falar que mudei o pensamento delas nem a maneira de agir, não. Eu vou falar que foi melhor para todo mundo. E é isso que é o meu intuito. Eu sou corretor de imóveis, sou advogado, administrador de empresa, construtor, muita coisa que eu já fiz na minha vida, mas a principal dela é consultoria empresarial. A principal é negociar, porque quando a gente negocia, a gente tem como um jeito de agradar a gregos e troianos, agradar para mim, agradar a você e agradar a todo mundo que está envolvido no processo. Porque todo mundo, na realidade, quer ganhar. Mas para a gente ganhar, a gente tem de dar. Muito bem? Então, meus amigos, não percam por esperar.